Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Estamos ao vivo, excepcionalmente, no Em Detalhes, nessa pós-manifestação do dia 25 de fevereiro dos apoiadores de Bolsonaro. Hoje eu vou conversar com o professor Vladimir Safatli, que é professor de filosofia da USP. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Em Detalhes. A gente sempre de segunda a sexta-feira analisa uma temática, uma notícia importante do momento, e hoje, claro, a gente vai ter que falar sobre a manifestação. Obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite, Gabriela. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, professor. Eu quero levantar alguns pontos desse ato que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, para o senhor avaliar. E, claro, o senhor fica à vontade também para trazer o que mais te chamou a atenção também. Não necessariamente isso apareceu pela primeira vez em manifestações e atos bolsonaristas, já era um modus operandi, mas algumas coisas me chamaram a atenção que apareceram de forma mais forte nesse domingo 25 de fevereiro. Primeiro, no discurso de Bolsonaro, exaltação da polícia militar, teve uma comoção popular muito grande nesse momento, gritos de apoio. Também um fundamentalismo religioso, principalmente ali na figura da Michelle Bolsonaro. Esse é um outro ponto. E eu vou ressaltar aqui um trecho da fala dela. Abre aspas. Por um bom tempo fomos negligentes a ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião e o mal tomou espaço. Chegou o momento da libertação. Fecha aspas. Foi o que disse a Michelle Bolsonaro. E aí, por fim, para elencar aqui só alguns pontos, também a bandeira de Israel, inclusive levantada pelo próprio Jair Bolsonaro, ele beijou a bandeira, né? Estava no discurso também muito presente dos apoiadores dele, por exemplo, Magno Malta, Silas Malafaia, etc. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que me chamaram a atenção para ouvir sua análise a respeito disso e, claro, pode ficar à vontade para levantar o que mais chamou a atenção também, professor. Tá. Então, Gabriela, acho importante que o que você levantou mesmo. De fato, a manifestação de ontem demonstrou a força do bolsonarismo, da extrema-direita brasileira, certo? A sua inserção popular não foi só uma manifestação de classe média, também tinha muitos estratos de classe média baixa. Certo? Eu insistiria que nós não devemos, em hipótese alguma, negligenciar essa força, se nós quisermos realmente impedir que ela retorne, que ela tenha um projeto muito claro de retorno nas próximas eleições. Acho que os três pontos que você levantou, eles são bastante importantes serem lembrados mesmo. O primeiro deles que eu citaria é a questão religiosa. Acho que essa fala da Michelle Bolsonaro simplesmente retoma uma longa tradição brasileira do fascismo nacional, né, na sua figura do integralismo, que tinha a articulação orgânica entre política e os setores conservadores da religião como um seu elemento constituinte, né? Deus, pátria, família, liberdade. A gente sabe muito bem de onde vem esse slogan, certo? Qual a história, quando ele carrega a história do fascismo em suas várias geografias, né? Então acho que o jogo está muito claro nesse sentido. A questão da polícia é simplesmente, a meu ver, a expressão de que a polícia é hoje um partido armado no Brasil, né? Ela faz parte de um projeto político de extrema-direita. É absolutamente inconcebível que a gente não compreenda isso de uma vez por todas e não tente usar toda a nossa força para decompor essa estrutura da polícia. Tem a questão da polícia militar, tem a questão da participação dos policiais em processos eleitorais, todas essas questões que são absolutamente inaceitáveis nesse momento. E, por fim, como você levantou a questão de Israel, eu acho que isso mostra muito claramente, quer dizer, o tipo de aliança orgânica que o Estado israelense tem com a extrema-direita internacional, né? E mostra muito, eu gostaria que todos aqueles, digamos, que se interessam pela sorte do Estado de Israel, efetivamente, por terem família lá, são pessoas que fazem parte da nossa sociedade brasileira, que eles levem isso realmente em conta, que eles entendam realmente o que aconteceu dentro desse processo, certo? E como esse modelo de desumanização, né, de violência, que é característico das ações do Estado de Israel contra a população palestina, funciona como uma espécie de matriz geral, certo? Para um tipo de desumanização e violência que setores mundiais da extrema-direita procuram impor em grupos vulneráveis, né? Então, acho que há uma questão a ser refletida com seriedade nesse ponto.
Sem dúvida. Outra coisa que chamou a atenção também foi o que não estava presente, né? Por exemplo, os cartazes contra o Supremo Tribunal Federal. Professor, essa semana, inclusive, tem muitas pessoas aqui no chat, já que a gente hoje, excepcionalmente, está fazendo esse episódio ao vivo, está falando a respeito de uma entrevista para a Folha de São Paulo que o senhor concedeu, né? O título é o seguinte: A esquerda morreu e extrema-direita é a única força real no país. Tem a ver com seu livro, O Alfabeto das Colisões. E eu queria fazer um paralelo com o ato desse domingo 25, né? Porque gerou um debate e o senhor até se pronunciou a respeito disso já nas redes sociais, dizendo que a esquerda já conheceu várias derrotas, mas nunca conheceu um esgotamento semelhante a esse. Ao mesmo tempo, é um momento que a esquerda elegeu talvez o maior símbolo dela no Brasil, que é o presidente Lula. Como é que o senhor avalia isso? Alguns especialistas avaliam que isso é um contrassenso, por justamente ser um momento, né? Tudo bem, a gente já tem há um ano o presidente Lula no poder, mas um momento que a gente elegeu o presidente Lula. Eu queria te ouvir a respeito disso. Tá. Não, obrigado pela questão, Gabriela. Eu acho que não há contradição nenhuma. De fato, só contextualizando, bem, foi uma entrevista que eu dei há uns 10 dias atrás, né? Então não sabia que ela saiu um dia antes das manifestações, mas de qualquer forma é uma questão que eu já levo às ocasiões. E o mais sábio é que é uma questão completamente lateral no livro, né, que eram sobre, tinham outro tipo de abordagem. Mas de toda forma isso apareceu e eu já falei isso várias vezes, mesmo acredito, então resolvi aproveitar e tentar explicitar melhor as minhas posições nesse caso, né? Tanto que eu até lembrei bem essa afirmação, eu já fiz há 4 anos atrás, né? Então, fiz há 4 anos, porque no momento, 1 ano depois do governo Bolsonaro, por entender que esse processo seria meio irreversível, e acho que o tempo só mostrou isso, de maneira cada vez mais explícita. Tem esse argumento que você levantou bem, que é bem, mas como assim, gente? Nós ganhamos, o Lula ganhou uma eleição há 1 ano atrás. Veja as condições da vitória e veja o espaço de governo que nós temos atualmente. As condições da vitória, foi uma vitória à lupa, 49% da população brasileira votou em um projeto, que era um projeto genocida, que era um projeto, do ponto de vista econômico, que foi catastrófico. No entanto, ele conseguiu 49%. E mais, nós conseguimos 51%, a condição de, eu diria, amordaçar quase todo o discurso de esquerda possível e de transformação estrutural possível, certo? Dentro da política nacional, né? Eu insistiria muito nesse aspecto, ou seja, e acho que há uma questão muito séria aqui, que eu tentaria resumir de 2 formas. A primeira é a seguinte: a política mundial ela foi para os extremos, já há anos, já há mais de uma década, isso é evidente, o movimento é claro, certo? Então, ou seja, os extremos começam a consolidar todo o processo do embate eleitoral e político. Só que tem um problema, que é o único extremo organizado é a extrema-direita. Isso não é só no Brasil, é em escala mundial hoje. Certo? Então isso mostra o que acontece quando a gente tem alguma coisa dessa natureza. Os extremos puxam o centro. Entendeu? A gente está vendo que não existe mais direita no Brasil, não tem mais centro-direita no Brasil. Isso foi tudo puxado para a extrema-direita. O que você faz numa situação como essa? Você tenta reconstituir algum tipo de governabilidade razoável, centro-democrático, qualquer coisa desses delírios sociopolíticos? Não, porque não existe mais. Você precisa reconstituir um outro polo de extremo. É isso que até para que você consiga rebalançar o processo, né? Só que isso não foi feito. O que significa constituir um polo de extremo no caso da esquerda? Veja, eu poderia até, esse é o segundo ponto que eu traria, eu poderia até dar um exemplo que o próprio Lula deu, né? A gente estava falando da questão de Israel. Bem, a maneira com que ele assumiu a causa palestina, com coragem, com enorme coragem, teve grandeza nesse ponto, sabendo de todas as reações, mostra uma coisa muito interessante. A gente teve reações em cadeia. Imprensa, sistema de imprensa nacional, setores, pensamento conservador nacional, certo? Tentaram colocar o governo contra a parede. O que aconteceu nesse momento? O grupo que normalmente apoiaria as pautas de esquerda se fortalece e vai para frente também. E compra o embate, entendeu? Então você consegue mobilizar o seu polo. No momento, a gente viu isso agora. Ontem foi uma prova disso. Qual que é a grande característica do Bolsonaro? O Bolsonaro não trai
os seus eleitores. O que ele promete, ele vai até o fim. Então, ele não tem recuo. Agora, a gente tem recuo a todo momento. A esquerda virou uma forma de traição, de uma certa maneira. Eu acho que é terrível dizer isso. Gostaria de estar dizendo outra coisa. Mas o fato é que, assim, ou a gente encara o problema efetivo, ou a gente vai ter um problema muito maior logo em breve. Imagina o que vai acontecer com esse país se o Trump ganha a eleição. Imagina, você teve 300 mil pessoas na Paulista ontem. Né? Imagina o que acontece se o Trump ganha. E com todo o sistema orgânico da extrema-direita brasileira com a extrema-direita norte-americana, o que o Brasil vai virar? Já estou numa condição como essas, o que é necessário fazer? Eu insistiria num ponto. É necessário você se preparar para uma luta profunda, para um embate que vai durar muito tempo e vai ser violento. Ele não vai ser um embate simples. Certo? E violento em todos os sentidos. Então, eu acho assim, se você não tem o seu polo mobilizado significa, não é você usar o medo e o desespero em relação ao inimigo para tentar mobilizar o seu campo, é você mostrar muito claramente uma clarificação ideológica, uma capacidade efetiva de sustentar propostas de transformação estrutural da sociedade, certo? A despeito dos conflitos. Porque uma boa parte, sabe o que vai acontecer agora? Bem, o Bolsonaro está demonstrando força. Você pode ter certeza, uma boa parte das pessoas do grupo de direita que apoia o governo Lula, ele vai ou começa a chantagear de maneira cada vez mais insuportável, ou ele vai paulatinamente vendo que tem demonstração de força do outro lado, apoiando o outro lado, como sempre fez. Ou seja, eles botaram a gente numa chantagem, é só isso. E a gente não pode comprar uma chantagem como essa. É isso que eu tentei falar. Né? Uhum. Bem, acho que nem todo mundo quis entender. Tem muita gente, inclusive, aqui concordando contigo, professor. Até tem um comentário aqui. A esquerda está muito institucional, diz aqui o anarco-individualismo, esse perfil. O povo não quer saber das instituições, e sim de não passar fome, não ser despejado, enfim, trazendo aqui coisas práticas, né? A gente pode falar também da perspectiva da segurança pública, várias discussões podem entrar aqui. Mas, ouvindo a sua análise, professor, queria perguntar primeiro se o senhor enxergaria um caminho, então, para a esquerda, e, por outro lado, o senhor falou em demonstração de força, né, da extrema-direita. Eu pergunto, é uma demonstração de força da extrema-direita ou seria uma espécie de ato desesperado? Também vi alguns especialistas avaliando assim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, pediu pela anistia de Jair Bolsonaro. Ele gravou uma entrevista com o Estadão em vídeo, dizendo que o único caminho de pacificação seria uma anistia. Então, queria ouvir o senhor nesse sentido. Então, Gabriela, primeiro, essa teoria do ato desesperado é uma teoria que a gente ouve há pelo menos 5 anos. A cada manifestação que o Bolsonaro faz, sempre tem alguém que fala, não, isso é, na verdade, uma prova de fraqueza, não uma prova de força. Eu acho assim, basta pensar no que é o processo histórico do Brasil nos últimos 5 anos. Eu não vejo muito por onde sustentar uma coisa dessa natureza. Vamos ser claros, se houvesse uma eleição hoje, certo? A probabilidade do resultado da eleição ser muito parecido com a eleição há um ano atrás, ou seja, no limite, a gente ganhar no limite ou mesmo perder, é enorme. Porque não houve desmobilização do campo da extrema-direita, não tem nenhum indício nesse sentido, não tem nenhum número que corrobora isso, a não ser o nosso desejo. Então não dá para você tomar o seu desejo por realidade mais. Certo? A realidade está sendo muito implacável conosco, é importante encarar a realidade de frente. Esse é um dado que me parece absolutamente central nesse momento. Por outro lado, eu insistiria, numa condição como essa, eu volto a insistir, acho que, de fato, falar na morte da esquerda, é importante lembrar o seguinte, numa vida se morre várias vezes. Né? A morte não é uma coisa que acontece só uma vez, não. As pessoas que acham que a morte só existe a morte física final, infelizmente, elas precisariam repensar um pouco o seu conceito. Certo? A experiência que a gente tem da vida são mortes simbólicas a todo momento. Ou seja, necessidade de reconfiguração profunda, de reestruturação profunda, de você fazer cortes, estabelecer lutos muito claros, entender que tem um caminho que você não vai para lugar nenhum, absolutamente para lugar nenhum. É um caminho, nesse nosso caso, é um caminho completamente reativo, em todos os aspectos. E ainda mais do que isso, aí, se me permitir, quer dizer, a ideia que eu tinha quando eu quis lançar o livro que eu estou lançando agora era insistir. Existe uma perda de uma
de uma gramática, inclusive uma gramática de luta, uma gramática de forma de vida em relação à nossa experiência de emancipação. Eu posso dar milhões de exemplos. Um exemplo que eu trouxe no caso era, veja, a gente faz uma crítica à ideia de empreendedorismo como um elemento constituinte, diria, porque esse elemento é importante, ele é constituinte do tipo de adesão das classes baixas e médias baixas da extrema-direita. Né? É um dispositivo fundamental do discurso da extrema-direita. É liberdade como capacidade de empreender. Né? Então, o que acontece? Esse discurso do empreendedorismo, ele continuou, e ainda hoje continua em setores de esquerda de maneira muito forte. Quantas vezes a gente não ouviu gente falando em empreendedorismo periférico, achando que empreendedorismo é uma forma de emancipação e não uma forma de servidão? E não uma forma de você submeter todas as relações sociais às figuras da concorrência, à figura da competição, à figura da absoluta ausência de solidariedade, coisas dessa natureza. Isso mostra o quê? Mostra que a gente perdeu até a nossa gramática. A gente perdeu até a nossa capacidade efetiva, certo? De mobilizar uma sintaxe própria, de mobilizar um conjunto, um horizonte próprio de valores. Certo? Um exemplo, quer dizer, quantas vezes você ouviu nesses últimos anos alguém falando em autogestão da classe trabalhadora? Isso parece um discurso completamente, sabe? Parece uma coisa, um fóssil, um dinossauro, né? Que apareceu lá na pré-história e volta de vez em quando. Mas um dinossauro... Veja, se você admite que igualdade é um valor fundamental, não existe igualdade enquanto você tem hierarquia no campo do trabalho. Não existe. Simplesmente. Enquanto você tem 8, 10 horas por dia da tua vida, você está submetido a hierarquias as mais profundas que tiram a tua capacidade de decisão, tiram a tua capacidade de deliberação, que igualdade é essa? Entendeu? Então, ou seja, há uma reflexão a ser feita aí, e acho que ela é muito mais profunda do que a gente gostaria de aceitar. Professor, eu tenho visto também, e acho importante trazer aqui para sua análise, alguns especialistas dizendo que o discurso de Lula contra o genocídio em Gaza inflamou, né, levou mais pessoas às ruas no ato desse domingo. E eu tendo que acreditar também que, mesmo sem a declaração do presidente Lula, o bolsonarismo se apoiaria em alguma outra motivação, né? Arranjaria uma outra maneira de criar uma narrativa de causa e consequência. O que é que o senhor acha disso? O senhor acha que, principalmente levando em consideração que é um assunto internacional, que normalmente não mobiliza tanto as ruas, né? Eu acho míope como análise. Eu acho que é da mesma estirpe de análises, como, por exemplo, com certeza você vai lembrar, há 4, 5 anos atrás, quando grupos feministas organizaram uma enorme manifestação contra o Bolsonaro em pleno processo eleitoral, aquele que tinha como slogan "Ele não", né? E logo em seguida o Bolsonaro sobe. E aí você tem vários analistas falando, bem, esse foi o resultado das mobilizações, né? Foi uma reação, é sempre essa lógica. Então, ou seja, não tente fazer nada, porque sempre você vai fortalecer as reações. Né? Eu acho que isso é um suicídio político, pura e simplesmente. Primeiro, eu não acredito em hipótese alguma que alguém foi ou deixou de ir na manifestação por causa da questão palestino-israelense. Né? Uhum. Segundo, eu acho assim, a questão está para além de um problema de embate político eleitoral. Ela é uma questão de moralidade internacional. É inaceitável que está sendo o tipo de desumanização que está ocorrendo naquele território, é o tipo de destruição que está ocorrendo naquele território. Há uma questão profunda, acho, da nossa época, de conseguir ser indiferente à sorte e o destino de populações inteiras, certo? Como se a gente pudesse continuar fazendo a mesma coisa, a gente pode continuar indo às festas, falando do mesmo jeito, fingindo que a gente tem realmente sensibilidade e preocupação, quando você tem um processo maquínico, industrial, militar, né, de desaparecimento de memória, desaparecimento de espaço, de território, desaparecimento de corpos, certo? E você acha que isso tem que entrar no cálculo da política cotidiana. Eu acho isso imoral, absolutamente imoral. Por outro lado, eu insistiria no seguinte sentido. Estas questões, elas se tornaram questões centrais, a gente vai ter que saber lidar com elas. Porque o problema israelense não é um problema do que está acontecendo num território totalmente distante do nosso. É um problema que vincula, a gente viu como isso está sendo feito, vincula questões teológico-políticas muito fortes.
né? Você tem um horizonte teológico-político, um embate teológico-político. É isso, esse é um elemento, inclusive, que é o fundamento do problema, né? Eu já tentei falar isso algumas vezes. O problema fundamental é que o Estado de Israel não pode fazer nada. Porque se ele, por acaso, assumir os acordos de Oslo, ele vai ter que lutar contra um núcleo teológico que lhe é próprio, que é próprio da sua sociedade. São 500 mil colonos na Cisjordânia, que acham que estão fazendo, de fato, uma conquista da Terra Prometida, né? E aí, o que você faz com isso? Você gerencia uma guerra civil? Por muito menos, o Rabin foi assassinado por um colono judeu, né? Então, acho assim, há uma questão, e esse elemento está em todos os lados. O Hamas tem essas características também, de a sua maneira. Então, acho assim, isto está presente, o núcleo teológico político voltou como elemento fundamental, certo, dos tempos modernos em uma era de crise profunda. A era de crise profunda ele volta, né? E é importante saber lidar com isso de uma forma ou de outra. A gente tinha uma resposta, se vocês me permitirem. Tinha uma resposta que era o processo de transformação revolucionária de esquerda mobilizava isso. Sim, é verdade, mobilizava. Quem analisou isso muito bem foi um teórico italiano chamado Mario Tronti, né? Falava, a gente conseguia paralisar uma teologia política com outra. A gente não tem mais isso. Aí fica muito mais complicado mesmo. Professor, eu também quero trazer uma estimativa da USP, o Monitor do Debate Político no Meio Digital, que acompanhou com fotos aéreas e contou o público também com auxílio de software nesse dia 25 de fevereiro. No pico da manifestação, às 3 horas da tarde, a gente teve uma estimativa de 185 mil pessoas, o que é muita gente. O senhor acredita, eu pergunto, que isso interfere de alguma maneira em alguma mudança em relação ao acerto de contas de Bolsonaro com a justiça, e não só Bolsonaro, mas também os apoiadores, né, que participaram do golpe do 8 de janeiro, de alguma maneira, empareda as instituições ou não? Não, isso tem força. Isso tem força. Não é correto negligenciar a força de grandes massas nas ruas. Tudo bem, a polícia brasileira, a polícia paulista, ela tem um delírio que lhe é próprio. Quando ela vê pessoas com camisa da seleção na rua, ela começa a multiplicar, tem um delírio de multiplicação. Então, ela tem uma pessoa, ela vê 15, né? Então, é claro, então apareceu com 700 mil pessoas, era óbvio que não tinha nada parecido, mas 200 mil é um número enorme, absolutamente enorme. Consolida a liderança do Bolsonaro na extrema-direita em um momento que ele estava enfraquecido, né? Dá fôlego para os seus apoiadores, certo? Mostra para o Congresso que não vai ser uma coisa simples, né? Então tem um setor do Congresso, além do que é a sua base natural, tem um setor que vai de um lado para outro, ele entende muito claramente o que está acontecendo, certo? E obriga, acho, o governo, e aí eu insistiria, veja, as intenções de golpe eram claríssimas, né? Os processos de genocídio contra populações indígenas, povos originários, crimes sanitários que foram cometidos durante a pandemia estão todos muito evidentes. O lugar desse senhor é na cadeia, né? O senhor é na cadeia pelos crimes que ele cometeu enquanto ele era presidente da República, né? Eu lembraria, hoje, acho que é dia 26 de fevereiro, se eu não me engano, é a data onde você tem o primeiro caso de Covid no Brasil, há 4 anos, né? Então, não é possível que, diante de uma negligência absoluta que redundou em 700 mil mortes anunciadas, né? Uma negligência de Estado, uma política de Estado, uma política de apagamento que aconteceu naquele momento. Nós todos lembramos que o que foi o processo, se não tivessem governadores que se colocaram à frente, certo, da luta pela vacinação da população, esse número teria explodido de uma maneira completamente impensável. Certo? Eu diria, uma pessoa como essa, que ela esteja fora da cadeia hoje, não por questões eminentemente, por questões de golpe, por questões ligadas mais uma vez, a genocídio que tá sendo analisado no Tribunal Penal Internacional, nossa demanda que foi feita, entre outras coisas, por uma série de entidades, a qual a Comissão Árabe, da qual eu participo, também assinou. E também a questão da pandemia, isso ou o Brasil consegue resolver essas questões agora, ou a gente vai sofrer todo esse processo, a nossa inação durante a nossa próxima década.
Professor, eu queria aproveitar também para trazer uma análise do professor João César de Castro Rocha. Ele recorreu a Freud e o ensaio O Futuro de uma Ilusão para entender como é que funciona a lógica do bolsonarismo e como isso se aplica na manifestação do dia 25. E são duas análises que trazem contrapontos, mas que são extremamente inteligentes. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Porque ele diferencia, né, Freud, o erro de uma ilusão. E para compreender o psiquismo humano, o que interessa, o professor Castro Rocha traz, é a ilusão como uma projeção de um desejo. Então, aqui é o ponto. Ele diz que a extrema-direita se especializou no mundo todo em transformar o erro numa ilusão. E uma vez que essa ilusão se torna coletiva, e aqui a gente pode aplicar o bolsonarismo, ela vira realidade política, objetiva. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque como ela se traduz, por exemplo, no caso dessa manifestação do dia 25, de qual seria o nosso papel, talvez, e não permitir que esse erro se torne, né, nessa ilusão coletiva. Porque, no sentido prático, o Bolsonaro continua inelegível e os processos continuam correndo. Mas, como o senhor disse, não dá para desprezar a força política da manifestação das ruas. Então, queria ouvir sua análise sobre isso. O que eu acho que nos obriga também a ter forças similares nas ruas. Acho que essa é uma questão. E, mais uma vez, como a esquerda não funciona mais no Brasil, né? Então, a nossa capacidade de conseguir não só mobilizar, mas de sustentar processos, de fazer articulação, mobilização, movimento social, partido, instituição, sindicato, isso entrou em colapso. Tem uma pergunta no chat sobre isso, professor, só para não perder aqui. Uma pessoa pergunta se a esquerda está fraca no sentido de mobilização e atos ou no todo, incluindo articulação e governança. E é isso que o senhor está falando agora, né? Não, quando eu disse a esquerda morreu, eu queria indicar o seguinte: não é que não existem lutas, não é que as pessoas não estão envolvidas em lutas as mais profundas, certo? Em várias frentes, não é que existe descontentamento, não é nada disso. A questão é outra. A questão é que esse processo ele não consegue mais se encarnar em uma dinâmica de transformação global da sociedade, porque você não tem uma articulação organizacional nesse sentido que sustente isso. Você não tem essa sustentação. Então, o que acontece? As lutas, por mais fortes, heróicas, bravas, impressionantes que sejam, elas tendem a se dispersar. Ou elas tendem a se dispersar, ou elas tendem a ser integradas dentro de uma pauta mínima. Uma pauta mínima, na qual, quando você integra essas lutas, você ainda é obrigado a aceitar o fato de que o horizonte de ação, o horizonte de transformação, é o horizonte de ação e transformação da sociedade presente, ponto final. Você não tem força força de projeção de futuro, mais, no sentido forte do termo. Né? O máximo que você tem é utilizar o desejo de integração das pessoas, que é um desejo problemático. Por quê? Porque você não vai conseguir integrar todo mundo, entendeu? Não com esse modelo de produção, não com esse modelo político. E isso são coisas elementares da esquerda. A esquerda é baseada em 2 procedimentos fundamentais: igualdade radical e soberania popular. Onde não tem isso, não tem mais esquerda. Então, o que a gente tem hoje é outra coisa, é uma constelação de progressismos, que tem suas lutas, tem sua importância, mas lhe falta um elemento constituinte. E a gente está vendo aqui dentro do nosso horizonte. E eu queria insistir nesse ponto, porque é uma maneira de responder também a pergunta que você levantou. Eu não tenho leituras como essas que você apresentou. Eu não diria que a força desse processo de mobilização é ilusão, certo? Que a força, ou seja, ou ressentimento, ou figuras psicológicas. No fundo, você percebe, é uma psicologicização das dinâmicas políticas. Eu não acho que isso tenha sentido agora, por uma série de razões. A principal delas é que eu acho que existem questões muito concretas que levam populações, de setores pobres das populações, a apoiar a extrema-direita. O problema desse tipo de leituras dessa natureza é mais ou menos o seguinte: ela funciona para um setor da população, em grande medida. O setor das classes médias, que têm organicamente posições de extrema-direita há décadas. Né? Você vai ver, você descobre que o pai do sujeito foi integralista, que o outro avô fazia parte do movimento integralista. Mas o fato é que a nossa pergunta é como que populações pobres apoiam este projeto. Esta é a questão. Certo?
E eu insistiria um pouco no aspecto que, a meu ver, é fundamental. O apoio deles vem do fato de que não há respostas adequadas da parte da esquerda aos problemas concretos dessas pessoas, né? Por isso que eu insisto, ao invés de ficar olhando para o que eles não, por que eles falam o que eles falam, é importante a gente pensar o que nós temos para oferecer. Voltando àquela questão do empreendedorismo que eu havia levantado. Veja, o discurso da extrema-direita é coerente. Ele fala mais ou menos o seguinte: olha, agora é uma guerra de todo mundo contra todo mundo. Entendeu? Não tem mais macroestrutura de proteção, não tem mais ficar esperando nenhum tipo de previdência do Estado, não tem nada nesse sentido. Agora é você com você. Se você trabalhar duro, você vai conseguir. Entendeu? Mas não pode ter ninguém na tua frente, não pode ter ninguém te atrapalhando, não pode ter nenhuma obrigação que, na verdade, é preservar certos privilégios de certos grupos, né? O discurso tem uma série de problemas, mas ele é coerente. Ele fica em pé, de uma certa forma. Certo? Enquanto, qual é o nosso discurso? A gente quer criar uma sociedade de solidariedade. Onde é que está? Quais são as ações nesse sentido? As ações concretas nesse sentido. Tem uma, outra, 3, 4 coisas. Mas veja, isso, você propõe uma grande transformação estrutural no modo de funcionamento das relações sociais, através de grandes estruturas de macroproteção social, onde elas estão. Onde é que a gente está defendendo? Então, você percebe? Eu insisto nesse aspecto. Mais do que psicologicizar posições e escolhas políticas, é importante entender as dimensões de sofrimento real que essas pessoas estão passando. Né? As dimensões mesmo de insegurança real e concreta. Eu não acho que é um setor de pessoas que têm privilégio que estão querendo defender, porque não tem 10% de população privilegiada nesse país. Entendeu? O que acontece é outra coisa. O que acontece é que você tem um aumento da vulnerabilidade social, um aumento da precariedade social. E as nossas respostas, elas não dão conta dessa crise. Professor, eu tenho mais uma pergunta. Eu queria juntar aqui com uma pergunta que está aparecendo muito da nossa audiência. Se o senhor acredita que os bolsonaristas e os apoiadores de Bolsonaro vão radicalizar o discurso, porque depois do dia 8 de janeiro eles pareciam mais contidos. Agora voltaram aí para as ruas, colocaram muita gente nas ruas, quase 200 mil pessoas, mais ou menos o que a USP, né, avaliou que foi para as ruas, uma média de pessoas. E, ao mesmo tempo, a Celina Bonfim, por exemplo, aqui, mas outras pessoas também perguntaram qual que é a receita, ela usou esse termo aqui, para desmobilizar a extrema-direita. E aí ela cita, por exemplo, o poderio financeiro, enfim. Como é que o senhor acredita, qual que o senhor acredita que seria o caminho? Então, eu trago aqui essas duas perguntas, só vou pedir para o senhor ser mais conciso, porque, na verdade, a gente já estourou o tempo, mas a análise está sendo super importante, então queria trazer mais esse questionamento para o senhor. Então, sobre essa questão da receita, eu diria o seguinte, eu acho que passa, entre outras coisas, pelo fortalecimento e a clarificação ideológica do campo do que era a esquerda no Brasil. Eu não vejo muito qual é a outra saída. Eu insistiria muito nesse aspecto, por isso que eu acho que é todo um trabalho nosso, de todas as classes envolvidas nessa dinâmica, das classes intelectuais, das classes vinculadas à imprensa, dos movimentos sociais, para forçar o campo de enunciação de possíveis. Só desculpa, por causa dessa confusão, a primeira questão, Gabriela, era... É sobre a radicalização do discurso do bolsonarismo. Primeiro... Sim, isso significa. Eu diria só o seguinte, não há contenção nessa história. É uma ilusão. Eles sumiram depois do 8 de janeiro. Não sumiram, eles só ficaram esperando o momento mais adequado. Né? É importante entender isso. Não haverá distensão na sociedade brasileira. Eu disse isso há 10 anos atrás, em 2014, depois da segunda eleição da Dilma. Eu falei, olha, o país se cindiu, ele não vai mais voltar, né, a nenhum tipo de espaço de coesão, de conciliação. Isso é evidente, vão ser 2, 3 décadas assim. Então, acho que é importante entender isso de uma vez, não haverá contenção. Essa extrema-direita é uma extrema-direita que se consolidou, e ela vai se consolidar pelos próximos 10, 20 anos. Então, ou você se prepara para uma luta longa, para uma luta complicada, e, como eu disse, para uma luta com graus de violência simbólica, com graus de violência de toda a natureza, ou você não vai, a gente vai ter que... a gente vai ser governado por eles mais uma vez.
Professor Vladimir Safatli, muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui comigo no Em Detalhes mais uma vez. O professor é professor de filosofia da USP. Sempre um prazer te ouvir suas análises aqui. Obrigada, um abraço. Eu que agradeço, Gabriela. Até a próxima, professor. Até a próxima. Videocast em Detalhes fica por aqui, mas eu tenho um recado bastante importante para você que está me assistindo ao vivo agora no YouTube. A gente quer trazer aqui a novidade, né, que o Eduardo Moreira, inclusive, já anunciou no ICL Notícias, primeira edição, sobre uma formação completa de empreendedorismo e gestão de negócios. Então, a gente não está falando aqui daquele coach, né, daquela aula de mentoria que você vai gastar rios de dinheiro e vai te prometer fazer, por exemplo, com R$1.000 você vai chegar no seu 1 milhão. Não é isso. É uma aula com formação de verdade, professores qualificados. É uma aula estilo MBA, só que a diferença é que você vai pagar e vai gastar, né, bem menos do que um MBA. Então fica a dica aqui para você. A gente tem a aula inaugural aberta e gratuita agora, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Dia 29 de fevereiro, então você vai conhecer a grade e tudo que vai ser apresentado nessa aula do Empreendedor Mestre. A gente tem, inclusive, o vídeo aqui, né? A produção pode me confirmar no meu ponto aqui. Não, a gente não tem o vídeo, na verdade, a gente tem as informações, né? Você pode conseguir bolsa integral, inclusive, nesse novo curso, para estudar de graça com o Edu. O que você precisa fazer é se inscrever nessa aula inaugural, né, que eu comentei aqui. Então, você se inscreve em emdetalhes.com.br, participa no dia 29 de fevereiro e aí você indica amigos para participarem também. Então, as 30 pessoas que indicarem mais gente, né, as 30 primeiras pessoas que indicarem mais gente, mais amigos, mais familiares, enfim, vão receber essa bolsa integral. Então, você faz a sua inscrição em detalhes.com.br, depois você vai nesse link, que você vai receber um link, né? E esse link você manda para os seus amigos, grupos, enfim, divulga para todo mundo. E aí você pode estudar de graça, o que seria melhor ainda, né? O curso já é maravilhoso, mas estudar de graça é melhor ainda. Então fica a dica aí para você. O Videocast de Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Agora tem Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, tem ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que você pode nos ouvir também nas plataformas de áudio, na plataforma que você preferir. Até amanhã. Os coaches de final de semana e os falsos gurus da internet gostam de dizer que para você ter sucesso e ganhar muito dinheiro depende só de você. Bullshit, papo furado, mentira, das piores possíveis. O jogo é muito mais duro do que você imagina e as chances são todas contra você. Mas dá para vencer mesmo nesse sistema, hackeando com as regras deles, com muita ciência, muita técnica e muito conhecimento. Eu resolvi reunir os melhores professores e professoras do Brasil nas áreas de empreendedorismo e negócios para poder criar o melhor programa de formação que esse país já viu. Empreendedor Mestre. Um curso onde a gente vai ensinar para vocês ferramentas de finanças corporativas, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa para conseguir ter mais chances do que a média. Para você se inscrever nesse curso é muito simples. Só clicar no botão Saiba Mais. Em poucos segundos você vai estar inscrito, gratuitamente, repito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Ele acontece no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Põe aí na agenda. No dia de ano bissexto, a gente tem um evento marcado.